Alô, galera, mulheres de todo o Brasil, do canal. Esse canal é direcionado falando sobre assediador. Eu vou falar aí de 4 casos que intrigam as pessoas. O caso da Daniela Pérez. Bom, na época eu era adolescente, acompanhei o caso e e a morte da Daniela Pérez até hoje é cheia de mistérios. O Guilherme de Pádua já foi no programa do Ratinho dar entrevista, mas não fala diretamente sobre o assunto, ele foge. E o que é mais engraçado, que o Ratinho estranhou, é que hoje ele é pastor, né? E no final da entrevista, o Ratinho deixou claro que se ele fosse a Glória Pérez, a mãe da Daniela, que não o perdoaria. Então, ele rodeia, fala, mas não fala o assunto diretamente. O mesmo caso foi com o jornalista Marcelo Rezende. Ele rodeia, parece que ele se sente ainda como se fosse um ator que atuasse. E a manipulação que houve desse crime, que coloca a Daniela como se tivesse um caso com ele, gente, eu duvido que a Daniela tivesse alguma coisa com ele. Uma que a própria Glória Pérez falou que achava intrigante ele ser bruto nas cenas. E ele tentou forjar que havia. Eu acredito sinceramente que ele tentou aproximar da Daniela para algum objetivo, para se aparecer, para se promover. Porque o manipulador sempre chega à vítima para tirar alguma coisa dela. Ele deve ter achado que ela era uma moça frágil. O próprio Raul Gazola disse na entrevista que quando a Daniela morreu, né, tinha sido assassinada, que ele ficou em choque e ele abraçou o Raul e a própria Glória Pérez. Então o manipulador, ele rodeia, ele cria uma cena, mas ele nunca vai direto aos fatos, porque a mentira para ele, a verdade para ele é uma mentira. Então ele encena o tempo todo. O caso do senhor João de Deus, que para mim não tem nada de Deus. Grande charlatão do Brasil, grandes celebridades foram até ele, até a Ofra, aquela americana. E já então o cara detinha um poder sobre a cidade de Abadiânia. E quando foi através de uma americana que fez a denúncia, vieram outros casos à tona, que deu mais de 300 vítimas. Eu creio que deve ter dado muito mais. A própria filha que ele tinha, ele abusava da própria filha. Ele mandava na cidade, amigo do prefeito, do governador da cidade, de policiais, da delegacia. Então, as próprias pessoas que trabalhavam com ele no local, né, na casa ali, tinham medo dele. Quando ele foi preso e denunciado, o que mais intrigou a preocupação dos moradores e da cidade é que a atividade, né, o turismo ali religioso tinha caído com as denúncias. As pessoas não estavam preocupadas com as vítimas. Esse é outro aí que merece ficar cadeia é pouco para um sujeito desse. Então ele vai negar até o fim, né? Porque esse tipo de pessoa ele não reconhece que ele tem fraqueza, né? A Rede Globo recentemente está fazendo um documentário sobre as vítimas desse assédio, desse abuso que sofreram. Vejam que quando as mulheres iam relatar para ele mandava rezar, que a pessoa tinha sofrido outras vidas passadas. Gente, é tudo larápia. A pessoa, e de médico, curandeiro, ele não tinha nada. O Roger Abdelmalci, né, um médico, né, que fazia inseminação, as mulheres que tinham problema de engravidar. Denúncias de assédio, de abuso, né, centenas, até teve casos de uma mãe que teve uma filha que ela era filha dela, mas não era do marido. Olha que coisa louca essa genética que ele fez ali, né? E denúncias de abuso. Veja que mesmo o Roger, esse médico sendo preso, na cadeia, ele ali procurou fazer ali uma dissimulação que ele precisava ser tratado em casa, né? Com pressão arterial alta e tudo mais, né? Veja como a pessoa é capaz de fingir e não cai a ficha dela, a realidade. Elas são frias, elas são de falha de caráter, sempre vão ser assim. Elas nascem assim e vão se tornar assim.
O Homem Invisível é um filme que eu quero relatar, que foi muito criticado no ano de 2020, do qual eu fui assistir. O Homem Invisível é o relato de um drama de abuso, né, de violência doméstica contra a Cecília, personagem, né, interpretada pela atriz, e ela é casada com um gênio físico, né, e ela é prisioneira de um abuso. E ele a detém numa casa totalmente blindada, fechada, codificada, do qual ela não tem quase contato com ninguém. E ela procura fugir daquela tortura psicológica dele, né? O personagem Adrian. E quando ela foge, ela ainda fica com aquele trauma de sair, de viver a vida dela. E ali o Homem Invisível, ele simula, né? Ele simula a morte dele e ela vai ver uma herança que supostamente ele tinha deixado para ela e deixa uma carta dizendo que ela era ingrata e tudo mais, que ele tentou várias vezes o relacionamento com ela. Para culpá-la, e usa o próprio irmão dele. E ali o Homem Invisível, né, que ele é um grande cientista, ele fica o tempo todo do lado dela, vendo a atitude dela, porque a pessoa manipuladora, ela tem que te conhecer, saber como você age, quais os seus passos para ali poder atuar e atacar. E nesse desenrolar de filme, ninguém acredita nela. Ele usa o e-mail dela, usa a irmã dela, e ela tida como louca, uma doente mental, é internada, e ali ele atua, juntamente com o próprio irmão, e finge o tempo todo que ele é a vítima do irmão, né? Esse filme é para se pensar no que uma pessoa manipuladora ela age ao redor, fazendo a vítima de uma presa. Bom, esses são meus detalhes de hoje, espero que vocês percebam, e essas pessoas são perigosas, gente, são empatas, né? Eu já fui vítima de manipulação, são pessoas perigosas que podem te matar, te prender, elas manipulam, elas são diabólicas, eu diria que isso é o diabo em pessoa. Esse é o meu canal, assistam e comentem aí. Obrigado, até mais.